Olá pessoal, aqui é Adriano Oliveira da Boson Treinamentos e esta é a nossa sexta aula do nosso curso de redes. Hoje a gente vai falar sobre Unicast, Broadcast e Multicast. Bom, sempre que você tem um dispositivo ou mais falando na rede, vamos falar por exemplo de computadores, você tem algumas formas de comunicação entre eles, né? Um desses métodos é o método Unicast, onde um dispositivo se comunica diretamente com outro dispositivo. Então imagina, por exemplo, que esse cara aqui seja um computador e esta daqui seja uma rede. Então ele vai estabelecer uma comunicação diretamente com apenas um desses outros computadores, né? Os outros não vão estar ouvindo, ou pelo menos não deveriam estar ouvindo esse tipo de conversa. O modo Unicast é o que a gente vai usar, por exemplo, quando está trocando arquivos com outro computador, né? Eu estou pegando ou enviando um arquivo para esse computador, então nesse caso o ideal é a gente ter uma comunicação na rede do tipo Unicast. Agora, imagine que eu precise que esse cara aqui, por exemplo, seja o meu servidor de vídeo, por exemplo. Então ele está fornecendo um streaming de vídeo na rede. Nesse caso, o Unicast já não ia ser tão interessante, porque aí todos esses computadores aqui, eles estariam buscando o vídeo de uma mesma fonte, e então a rede ela ia acabar sendo mais utilizada, ela ia multiplicar em várias vezes, né, a quantidade de dados que estariam trafegando por ela por causa de um único arquivo que todos querem buscar ao mesmo tempo. Daqui a pouco a gente vê qual é a melhor maneira então de se fazer isso. A outra forma de comunicação é o broadcast. Broadcast é bem fácil de entender, a informação de um computador enviado para todo mundo, né? Então imagina que esse aqui seja um computador, né? Pode ser repito, né? Pode ser um tablet, pode ser um smartphone, pode ser uma impressora, enfim. Mas imagina que esse seja um computador e ele mande então uma mensagem que todo mundo aqui da rede vai escutar ao mesmo tempo, né? Todo mundo escuta, ele manda e todo mundo vai escutar. Esse cara escuta, esse, todo mundo. Isso, na verdade, broadcast é o assunto da nossa próxima aula, né? A gente vai fazer um videozinho apenas falando sobre broadcast quando ele é usado. Mas imagina assim, que esse é o conceito, tá? Esse cara, então, ele manda uma mensagem que é ouvido por todos os outros. E todo mundo, então, que ouve essa mesma mensagem desse cara ao mesmo tempo é o que a gente chama de domínio de broadcast. Vai ficar um pouco mais fácil da gente entender na próxima aula, tá? Mas guarde esse termo, domínio de broadcast. Por último, então, a gente tem o multicast, que é uma outra forma de comunicação em rede, e aí sim, é onde vamos dar um exemplo de um computador, conversa com um grupo, né? Então esse cara aqui ele vai conversar apenas com os dispositivos que estiverem no mesmo grupo, né? Então você pode ver que esse cara está falando com esse verdinho, está falando com esse outro e esse outro. Ele não está conversando com os demais. Então naquele exemplo que eu dei anteriormente do streaming de vídeo, esta seria uma forma interessante de fazer isso, né? Então eu poderia ter, por exemplo, um link, né, onde eu estaria disponibilizando esse arquivo apenas para esses caras aqui. Os outros não estariam recebendo esses arquivos. Um exemplo legal para você entender como é que um broadcast funciona é mais ou menos assim. Imagina que aqui eu tenho um servidor de vídeo. É só um exemplo, tá? Imagina que eu tenho um servidor de vídeo e esse cara ele está numa outra rede. Imagina que aqui seja, por exemplo, um switch. A gente vai falar sobre switch no decorrer do curso, né? E aí você tem lá um monte de outras estações de trabalho querendo pegar esse mesmo streaming de vídeo, né? Tem um monte de outras estaçõezinhas aqui. Imagina também que tem mais um monte de outras estações, são estações tipo uma bolinha, mas imagina que todas essas estações queiram pegar, e eles também estão pendurados nesse switch. Então, se
esse cara aqui, por exemplo, tivesse que dar um streaming de vídeo para cada um dessas estações, ele estaria dando um streaming de vídeo para 9 estações. Então, nesse linkzinho aqui, eu teria esse streaming de vídeo sendo o tamanho dele, seja qual for, multiplicado por 9, né? Ao passo que, se eu tenho, por exemplo, um grupo, que nem eu tenho aqui em cima, onde só esses 3 caras que estão vendo o vídeo, aqui eu continuo transmitindo apenas, né, no caso de multicast, né, no caso se ele estiver usando multicast, então nessa parte aqui eu tenho apenas um streaming de vídeo, né, essa informação sendo enviada uma vez, e o próprio switch se encarrega de distribuir essa informação para esses três computadores. Então aqui eu continuo com um streaming de vídeo só e o switch me distribui para todo mundo, né? Isso é muito útil se por acaso eu só tivesse um link e esse meu link aqui, por exemplo, não fosse tão parrudo, né? Fosse um link mais limitado. Essa é uma solução para eu estar fazendo esse tipo de coisa. Esse é um assunto também que a gente vai abordar com mais detalhes numa próxima aula. Se você está vendo esses vídeos em ordem, na aula passada a gente falou sobre endereçamento de IP, né? A gente falou sobre endereço classe A, classe B, classe C, e eu não falei do classe D. O classe D, o endereço classe D, é um endereço usado só para esse cara aqui, só para multicast, tá? Então ele tem até uma classe especial sendo usada só para montar esses grupos e tudo mais. A gente não vai abordar agora porque a gente precisa entrar em outros assuntos para poder configurar isso apropriadamente, né? Você precisa de um switch gerenciável, você precisa de conhecer alguns outros detalhes na rede para configurar corretamente um multicast. Mas essa é a ideia, né? Só para a gente ter uma ideia do que se trata esses métodos de comunicação utilizados na rede. Com isso a gente vai chegando ao final desse nosso vídeo. Na semana que vem então a gente continua, nós vamos falar especificamente sobre broadcast, que é um vídeo muito importante aqui no nosso curso de redes. Espero que tenha sido útil para vocês agora também. Quem puder pode estar seguindo a gente aí no Twitter, no @BosonTreina, pode estar acessando bosontreinamentos.com.br e participem também do nosso grupo lá no Facebook. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.